Adriano, conte para nós por que educação e o que você acredita que possa fazer nela para mudar o estado de São Paulo. Primeiro, assim, para falar da educação, né, porque o foco é a educação, acho que tem alguns motivos aí que são importantes. Primeiro, que educação é um direito, né, um direito que faz a diferença. Pode marcar a pessoa pelo fato de ela ter tido acesso à educação e pelo fato de ela não ter tido acesso à educação. Então, se você pensar desse ponto de vista, você já percebe a importância. A segunda coisa, como um bem público, ela tem capilaridade, né? Então, toda comunidade que você chegar, por mais precária que ela seja, ela tem lá um equipamento educacional público, seja uma creche conveniada, uma escola fundamental, média, né? Agora com a retomada das escolas técnicas. Então, ela, do ponto de vista do poder público, ela também tem capilaridade. Então, ela é um bem público essencial e tem capilaridade, o que significa que você pode mobilizar rapidamente toda a população em torno desse bem público. E a minha motivação foi perceber isso, foi aos poucos, né? Porque quando eu comecei a estudar para ser educador, eu já também comecei a dar aula de forma informal, né? Por exemplo, trabalhar no MOVA, para mim foi extremamente interessante, e mesmo formal, como professor eventual na escola pública. E nesse contato, né, com a profissão mesmo, você, no caso eu fui percebendo, né, as inúmeras possibilidades de trabalho, de todos os trabalhos gratificantes, né, porque você lida com o ser humano, lida com pessoas, e eu costumo dizer também assim, que o legal da educação é isso, que você muda uma pessoa, né, dentro de uma concepção óbvia, né, de sociedade, você amplia essas possibilidades, porque toda pessoa ela interage, né? Interagindo ela socializa valores, conhecimentos, então passar por aí também. E para finalizar, né, lembrar o velhinho Paulo Freire, que dizia assim que a educação, né, no caso a educação formal, a escola, por si só ela não vai transformar a sociedade, mas a sociedade não se transforma sem passar pela educação. Quais são os seus projetos? Fale um pouco sobre eles para nós. Então, vou falar da Associação de Educadores da USP e das nossas ações em torno da juventude por meio da Associação de Educadores da USP. Então, tem uma questão aí que para a cidade de São Paulo é extremamente importante, que é a questão da juventude, né? Você tem uma população de jovens aí gigantesca, né? E aí ter uma proposta educacional do município para essa juventude é extremamente importante. Se você pegar do ponto de vista legal, o município vai falar que ele não tem lá a obrigação, né, com esses jovens, né? Mas tem que romper com essa concepção, não dá para ver fragmentado. Então o município tem uma obrigação grande, por exemplo, com a educação infantil, mas ele também tem muito que contribuir com a educação desses jovens. Por exemplo, a mobilidade. Então a gente é de um movimento que a gente briga para que esses jovens, por exemplo, eles paguem menos transporte para se movimentar pela cidade, porque os recursos culturais, os recursos educacionais na cidade, eles são dispersos. Então você tem que favorecer essa molecada nessa mobilidade. Isso é uma coisa que a gente briga, né? Por incrível que pareça, a gente conseguiu, nós temos um projeto chamado Cursinho Pré-Vestibular do CRUSP, né, lá na Universidade de São Paulo. E por incrível que pareça, a gente conseguiu, do ponto de vista da mobilidade, que esses alunos que são de cursinhos pré-vestibulares, por exemplo, que já não tem mais a educação formal, conseguissem, nos municípios do entorno de São Paulo, pagar meia passagem, por exemplo. Em São Paulo a gente não conseguiu isso, então é uma briga que a gente entende que facilita para essa molecada se movimentar. Uma outra coisa extremamente importante, e agora a gente percebe assim, que essa molecada tem entrado nas universidades, nas escolas técnicas, né? Mas é aproximar mais esse currículo dessas universidades, dessas escolas técnicas com os problemas da cidade, quer dizer, atrair essa juventude, essa molecada, para pensar a cidade, né? Muitos já fazem, você pega os movimentos de jovens aí, estão dando vários exemplos, mas muitos, né, tem que ser incentivado a fazer. Então uma forma, por exemplo, que a cidade de São Paulo, e é uma coisa que a gente briga também, é que ela abra frentes de bolsas, né, iniciação científica, bolsas, estágios, né,
para essa molecada com a temática da cidade. Isso é uma coisa que a gente tem colocado também na pauta aí das nossas discussões políticas, né? E temos avançado pouco, né? Por exemplo, quando a gente quer discutir o currículo das escolas técnicas, né? Então você pega a escola técnica, São Paulo tem uma série de demandas, mas ainda assim os cursos oferecidos são sempre os mesmos cursos, ligados a comércio, ligados à logística, né? Você não pensa em algo mais que avance, por exemplo, pensar a questão do lixo. Pega as escolas técnicas que estão atraindo a sua juventude para pensar a questão do lixo. A questão da mobilidade urbana, né? Eu acho que essa molecada tem muito para contribuir aí, mesmo porque eles dão o jeito deles, né? Então a ideia é um pouco essa, que a cidade de São Paulo tem que se abrir mais para esse pensamento juvenil aí que tá aí, está disponível, né? Está disponível e precisa ser melhor aproveitado. Em todos esses anos, você notou alguma diferença, algum resultado, tanto na comunidade como num ser humano em si? Nesse meu movimento de militância, né, da educação, para mim está sendo muito gratificante, né, verificar assim, as mudanças que a educação provoca. Por exemplo, no movimento de moradia na região lá da Raposo Tavares, todos os militantes hoje estudam. Então, os mais jovens, para eles já é central estudar, mas o mais interessante são os mais velhos, né, que têm retornado para fazer curso técnico, para fazer faculdade. Isso para nós é um ganho. E no início eles não davam tanta importância, porque eles valorizavam mais a parte empírica, tipo, já tem os universitários. Hoje não, eles são os universitários, né? Só que são os universitários vindo dos movimentos sociais, vindo das camadas mais populares. Então, isso, lógico, dentro da universidade também, dentro dos seus cursos técnicos, eles fazem a diferença por esse olhar diferenciado, agregando, né, valores a esse conhecimento mais formal. Então, isso para mim é uma coisa gratificante hoje, né? A partir de aquele esforço que era convencer, olha, a educação é importante, a educação é central, a educação é cultura, né? E hoje verificar que eles já defendem isso, faz parte da bandeira do movimento de moradia, do movimento de cultura, lá passa pela educação. Então eu acho que o gratificante para nós é isso, verificar que as pessoas elas veem também como um valor extremamente essencial e que faz a diferença na vida delas. Mas precisam de oportunidades também, porque como é que você pensa assim, um trabalhador estudando? Passa por muitas coisas. Né? Eu chego a ponto de falar assim, né, que seria um revolucionário mesmo. Para muitos estudantes trabalhadores, né, teria que pagar para que eles estudassem. Seria esse incentivo. Não é para pagar porque só assim eles vão estudar, não, porque diminui o custo. Estudar também na cidade de São Paulo é caro.